Tudo bem, meninos? Então, como vocês sabem, tivemos um probleminha na internet, né? E como tivemos esse probleminha na internet, a tia Vanessa vai fazer o vídeo explicando. E por isso, gente, eu peço que, por favor, assistam o vídeo, né? Escutem com atenção, leiam novamente, façam as atividades, tá? É muito importante. E agora a tia Vanessa vai explicar para vocês a avaliação. Então, peguem a avaliação onde está escrito texto, ou o texto é trânsito e cidadania, tá bom? É esse daqui. Lá tá assim, ó, a tia Vanessa vai ler, prestem bastante atenção para depois vocês responderem. Cidadão é o indivíduo consciente do seu papel na sociedade. Ser cidadão significa conhecer e reconhecer que temos direitos e deveres, que devem ser cumpridos e exercidos para que a vida em sociedade seja possível. O bom cidadão é geralmente um bom motorista e pedestre, pois reconhece os seus deveres e direitos também no trânsito. Podemos tirar do Código de Trânsito brasileiro alguns preceitos simples que nos mostram quais são os principais direitos e deveres do cidadão. São eles: o dever. Todo cidadão não deve oferecer perigo ou ser um obstáculo para os demais elementos do trânsito. Ou seja, nada de atravessar a rua sem olhar ou correr no trânsito. Não, esse é um dever. Direito. Utilizar vias seguras e sinalizadas. Você pode e deve cobrar das autoridades quando perceber que a rua está mal iluminada ou a falta de semáforo nelas, sendo que você tem o direito de ser atendido e receber uma resposta. Cobrar das autoridades a educação para o trânsito, que é prioridade definida pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui estamos falando sobre, um conteúdo que vocês aprenderam em português, trânsito, e em história, que é sobre a cidadania, sobre os direitos e sobre os deveres do cidadão. Então, agora vem as questões sobre o texto. Número 1. De acordo com o texto, cidadão é. Então, de acordo com esse texto que a tia Vanessa leu, que vocês lerão em casa novamente, o que é, né, cidadão? É a pessoa que reconhece os seus direitos. Então, uma pessoa que ela vai reconhecer só seus direitos, ser cidadão é só isso, eu só tenho direitos. A pessoa que não luta pelos seus direitos, será, gente? A pessoa não vai lutar pelos seus direitos? Pelo que eu lembro lá no texto, falou assim que até que a gente tem o direito de correr atrás das autoridades quando algo não está legal, não é verdade? Então, presta bastante atenção. A pessoa que reconhece seus direitos e deveres perante os outros. Então, ser cidadão é isso? Reconhecer os direitos e os deveres? Depois, a pessoa que oferece perigo para o próximo. Ser cidadão é isso? Eu ofereço perigo para o próximo, gente? Então, marca só uma alternativa. Número 2. Viver em sociedade é o mesmo que... Então, viver em sociedade é o mesmo que viver em um grupo, ser sócio de uma empresa ou viver isolado, viver sozinho. Então, o que é viver em sociedade? Eu convivo com outras pessoas, eu vou ser sócio de alguém ou eu vivo isolado? Então, o que é? Só uma alternativa também. Muito fácil, né, gente? Número 3. Por que podemos afirmar que o bom cidadão geralmente é um bom motorista e pedestre? Volta lá no texto, no primeiro parágrafo, aqui onde a tia sublinhou, está a resposta. Então, no primeiro parágrafo está escrito, tá bom? Então, volta lá no texto e responda essa. Número 4. Para enfrentar e diminuir os problemas causados pelas pessoas no trânsito, o CTB prioriza, lá no último parágrafo, tá? Lá no último, no penúltimo, não, o último mesmo, esse aqui, ó. Que no último parágrafo está falando o que ele prioriza. Aplicação de multas aos infratores, a prisão dos infratores, lá no texto falou sobre isso.
ou ele prioriza a educação para o trânsito? Ou a desobediência às leis de trânsito? O que ele prioriza, esse Código de Trânsito Brasileiro? Ele prioriza o quê? Volta lá no texto, leia a última frase e marque uma opção correta. Número 5. Analise o slogan do cartaz abaixo. Depois crie o seu, Criança Segura. O que é um slogan, gente? É uma frase curta, uma frase chamativa, tá? Aquela frase fácil que vai ficar marcada. E aí, no cartaz de vocês, nesse daqui, ó, tá assim, ó. Criança segura e uma menininha atravessando a faixa de pedestre. Vê e é vista pelo motorista enquanto atravessa a rua. Agora, você vai criar nesse espaço ao lado o seu cartaz com um slogan, colorir, tá? Relacionado ao trânsito. Criança segura, e cria uma frase bem chamativa e faça o seu desenho, o seu cartaz relacionado a esse slogan, tá bom? Então, é desenho e uma frase chamativa, tá? Aquela que vai grudar na cabeça. Quando a gente lembrar de tal estabelecimento, de tal campanha, imediato vem na cabeça da gente o que é, tá? Então, cria esse daí. Agora, a gramática. Peguem seu banco de dados, vamos utilizar banco de dados de verbos, banco de dados de concordância e banco de dados de conjunção. A primeira tá assim: assinale a alternativa que melhor completa as orações a seguir. Essa daqui é sobre os verbos. Então, pega o seu banco de dados sobre verbos. Tá assim, ó, mais de 10 atletas. Ó, mais de 10, então quer dizer que é plural. Como que vai ficar o verbo? Então, mais de 10 atletas da maratona. Como que vai ficar o verbo participar? Depois, fui eu que... Como que vai ficar o verbo preparar? Fui eu. Eu que? O jantar. Depois, não comparecer. Como que vai ficar? Não a votação 10% dos eleitores. E por último, qual de nós é o verbo, né, que vocês deverão aí? É o quer, isso. Qual de nós, como que vai ficar o quer? Queremos, queriam, como que é? E você vai marcar uma alternativa aí. Vai ficar participou, preparei, compareceu ou quer. Ou participaram, preparei, compareceram e quer. Depois, participamos, preparei, compareceu e queremos. Então, presta atenção na conjugação do verbo, presta atenção na frase, tá? Número 2, vira a folhinha. Agora é sobre concordância verbal, ou seja, tem que concordar sujeito com o verbo. Tá assim, ó. Julgue ser para certa e é para errada a concordância verbal das orações a seguir. E de acordo com as regras da gramática normativa. A frase, ele é um dos alunos que acertaram todas as questões. Está correta essa frase? Está conjugadinha, tem concordância, o verbo está concordando com o sujeito, está ok? Ó, ele é, tá correto? Então, prestam bastante atenção. Se estiver correta, é a letrinha C. Ó, Velozes e Furiosos são um ótimo filme. Velozes e Furiosos, eu tô falando de um filme. Tá? São um ótimo filme? Esse são está adequado aí? Depois, letra C. As Três Marias pertencem à constelação de Órion. As Três Marias, olha o verbo, pertencer. Então, eu tenho que olhar se o meu substantivo, aí o meu sujeito vai estar no plural, o verbo tem que estar no plural. Se está no singular, tem que estar no singular. Então, as Três Marias, é singular ou plural? E o verbo pertence, está no singular ou no plural? Então, olha isso. Tá? Ó, as Três Marias pertencem à constelação de Órion.
Tá correto? E D, o bando foi detido pelos policiais. O bando foi detido pelos policiais, tá correto? Então, presta bastante atenção nas questões, na conjugação, no verbo com o sujeito, tá?